Olá, boa noite a todos, boa noite. Já estamos aqui, mais uma noite, né? Que bom, uma sexta-feira e nós estamos aqui nessa live que nós vamos aprender muita coisa. Vamos aprender a conduzir nossas emoções, né? Vamos aprender a conduzir nossas emoções, vamos aprender a cuidar das nossas emoções, precisamos disso. Estamos aí esperando a Cláudia entrar. E aí ela chegou. Chegou a psicóloga Cláudia Coelho. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo Tá direito? um pouquinho baixo. Tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo. Baixo. Vê se agora tá bom. Tá. Tá baixo ainda? Não, melhorou. Tá melhor. Estou melhorou? Aqui, pronta para ajudar. Tá melhor? Vou deixar aqui, então. Sim, se você colocar mais perto, fica melhor. Boa noite, pessoal. Gente, esse filtro é tudo que eu... Olha só. Boa noite, Sônia. Como diz o povo, desse, não quero guerra com ninguém. Que filtro é esse, gente? Olha! Tá linda, hein? Filtro. Tá linda. Um tal de filtro. Pessoal tá entrando um tal de filtro, é isso aí. Boa noite, galera. Tudo bem? E aí? Boa noite, Euclides. Uma benção, vai ser muito bom, vai ser top. E voltou. Ih, tá parando. Mas quando parar, a gente... Voltou. Vamos dessas, nós não paramos. Ah, Luísa Coelho. Ai, a Luísa Coelho. Aí, galera, vamos estar mandando o nosso aviãozinho, lembrando o pessoal aí da nossa live que já começou. Nós vamos tratar de emoções. E hoje em dia nós vivemos grandes emoções, muitas emoções. Precisamos aprender a cuidar. Como diz Roberto Carlos, são muitas emoções mesmo, né? Verdade. Estamos aqui enviando o aviãozinho. Então. Aviãozinho para a galera entrar aí e assistir a nossa live, que vai ser top. Vai ser show. Vamos falar de emoções boas e emoções ruins. Né? Emoções boas e emoções ruins. Elas sempre estão na nossa vida, acontecem na nossa vida o tempo todo. Precisamos aprender a lidar com elas, né? É verdade. Precisamos aprender. Pode começar? Não tem como ficar você vai esperar mais alguém. Das emoções, né? Nem das boas, nem das ruins. É verdade. Né? Desde a nossa infância, a gente vem convivendo com essas emoções, né? Não tem. Faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa vida o tempo todo. E vai ser sempre assim. Então, o que o resta é a gente aprender a lidar com ela. Aprender a controlar, aprender a conviver com as nossas emoções. E para que a gente tenha uma vida funcional e tenha uma saúde mental boa, né? Isso. Porque elas influenciam muito na nossa mente, influenciam muito no nosso comportamento, né? E você precisa ter o conhecimento de como ela funciona no teu corpo. Parando. Né? As emoções, elas tá parando? Já foi, voltou. Né? Então, as emoções, elas começam a agir, né, através dos nossos pensamentos. A gente pensa, né, uma reação do nosso cérebro através do ambiente que a gente está, né? A gente passa por alguma situação, né? E aquele ambiente, aquela situação acaba gerando uma emoção que, consequentemente, gera um comportamento. E essa emoção, ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Existem vários tipos de emoções, né? Existe o medo, existe a raiva, existe o amor, a felicidade, né? E a diferença da emoção pro sentimento é que a emoção, ela é abrupta,
né? Ela invade a gente, né? Como assim? Que eu vou dar um exemplo. A gente passa por alguma situação, né? Passa por algum evento, que a gente chama de evento dentro da psicologia, e aquele evento gera essa emoção, mas de uma forma assim automática. O sentimento não. O sentimento ele é já gerado através da emoção, só que ele é duradouro, né? Você, para gerar um sentimento, você tem que estar consecutivamente em contato com essa emoção, né? Como que você gera um sentimento de amor? Quando você fica repetindo aquela emoção de amor, repetindo aquela emoção de amor, acaba gerando um sentimento duradouro de amor, né? E da mesma forma é a raiva, né? Quando você está em contato com a raiva constantemente, você acaba gerando um sentimento de raiva. E os sentimentos negativos, eles acabam atingindo não só a nossa saúde mental, mas como atinge também o nosso Ô, corpo, né? Cláudia, Porque são reações. e nós temos Oi. muito, o ser humano tem muito essa tendência de alimentar mais as coisas ruins, né? Porque assim, o Sim, que chamamos assim de uma felicidade, de algo assim que nos traz uma felicidade. É uma emoção, não é isso? sim, a felicidade é uma emoção também. Só que a gente É uma tende emoção. muito mais a alimentar a emoção quando ela é uma raiva, né? Quando ela é uma decepção, não sei, alguma coisa assim. A gente tem mais o ser humano tem mais isso, né? De alimentar mais para o lado negativo. Porque a emoção, ela é passageira, né? Ela dura. Tá falhando, não estou te ouvindo. Parece A emoção, ela é passageira. Ela não tem muita durabilidade, né? Mas quando você fica ali ruminando, né, através dos teus pensamentos, uma situação ruim que você viveu, né, e você não consegue esquecer, ela vai virando um sentimento de ódio, ela vai virando um sentimento ruim dentro de você, né? E esse sentimento ele acaba atrapalhando a tua convivência, atrapalha no o teu comportamento, porque se você sente uma emoção ruim por uma pessoa, né? No caso, uma pessoa que está no teu trabalho, você não consegue conviver de uma forma legal com essa pessoa, e aí isso gera uma falta de harmonia naquele lugar, entendeu? E aí isso tudo começa no nosso e pensamento, pode gerar outros né? sentimentos. Tudo gera na nossa mente. Pode gerar outros sentimentos, Oi? essa Não questão de entendi. ódio, aí depois vai virando outros sentimentos, desencadear, no caso, outra coisa, para outra, pelo lado da Sim, vai desencadear. Não pode entendi. desencadear Tá uma falhando doença, assim, muito. alguma, pelo lado psicológico, essa emoção maltratada. Pelo lado psicológico, sim, sim, você acaba vivenciando, experimentando tanto no caso. Uma pessoa que vive constantemente estressada, constantemente com raiva, Mal-humorada. né? Ela tem raiva de tudo, mal-humorada, né? Ela tem raiva de tudo, ela com coisas mínimas ela se estressa. Consequentemente, ela vai ter algum problema psicológico e físico também, né? Porque quando você tem um contato com essa emoção, no nosso corpo é liberado hormônios, né? No caso da raiva, né? É liberado hormônio que acaba prejudicando o teu corpo. Por que prejudica? Porque existe esse hormônio no nosso corpo, mas não para ser liberado constantemente. Então, quando você tem constante convivência, constante experiência de raiva, né? O teu corpo está sendo bombardeado de uma certa forma daquele hormônio ali e que vai desencadeando as doenças no teu corpo, como no caso da raiva pode desencadear uma doença cardíaca, né? Porque acontece tanto taquicardia, porque às vezes a pessoa fica ansiosa de tanta raiva que ela sente, ela fica com o coração Sim. disparado, fica com palpitação, e aquilo ali mais tarde desencadeia um problema cardíaco. Vai sobrecarregar, né? Não Vai ouvi. sobrecarregando, né? Sobrecarrega. Sim, sim. E acaba afetando a saúde da pessoa, né?
Mas da mesma em contrapartida tem as emoções positivas, né? Que ela pode também gerar, que elas geram também o otimismo, né? Que é uma emoção boa. Quando você tem resiliência de alguma coisa, de alguma situação difícil que você passou, e você consegue ter resiliência daquilo, é uma emoção boa, uma emoção que você vai sentir um certo prazer. É bom a gente estar sempre em contato com emoções que geram um prazer na gente, né? Para a gente não adquirir um problema, uma doença mental, uma depressão, né? Um transtorno mental, melhor dizendo, né? Porque a tristeza quando ela é disfuncional, porque todo mundo fica triste, Sim, né? É sim. normal você ter tristeza, é normal você ter felicidade, é normal você ter raiva, é normal você ter nojo, é normal. Mas quando se trata de algo que é disfuncional, de algo que está paralisando você, de algo que está além do normal, ela começa a trazer um dano psicológico e um dano físico, entendeu? Cláudia, Um dano físico para a e pessoa. geralmente a pessoa, quando ela é assim, que ela tem essa emoção assim ruim, que alimenta muito isso, é uma pessoa muito difícil de conviver, né? É uma pessoa difícil de você conviver, porque a pessoa está sempre assim, mal-humorada, está com raiva, né? Sempre tem respostas ríspidas, né? Porque a emoção dela está sempre Ríspidas, é. nesse clima, né? A pessoa está sempre nesse clima de. Sim, com certeza. E isso não é. Geralmente isso já começa lá na infância. Foi um ambiente disfuncional, uma família disfuncional que ela conviveu e ela foi aprendendo. Não que ela faça isso porque ela quer, né? Porque ela aprendeu assim. Ela não aprendeu a ser feliz, ela não aprendeu a ser É como se amável, fosse uma porque ela defesa. não recebeu isso Isso vai gerar como se fosse uma como se fosse defesa. uma defesa. Quando ela trata, quando uma pessoa que é estressada, uma pessoa que já responde de uma forma rígida todo tempo, né? Ela já está ali se protegendo de alguma coisa que na cabeça dela possa vir, alguma situação que ela não quer passar, alguma situação que ela não quer, algum direito que ela acha que não pode ser tirado dela. Então ela já se protege, tentando se impor, né? Com palavras rígidas, com comportamento rígido. É como se fosse uma defesa mesmo. Mas não que essa pessoa faça, ela está fazendo isso porque ela gosta, é porque ela aprendeu dessa forma. Já é Né? normal, né? Isso está ligado também às crenças, já é normal para ela. Tanto que, geralmente, se você for falar com uma pessoa, poxa, fulano, você agiu assim, ela acha que ela não fez Sim. nada. Ela acha que ela agiu de uma forma normal, porque ela não se vê assim. Ela não se vê dessa maneira, né? Que ela está machucando o outro, que ela está ferindo o outro. Ela só está apenas agindo da forma que ela aprendeu a agir e da forma que ela também foi E às vezes tratada. é difícil, pela pessoa não aceitar, ela não se vê nessa situação, ela não aceita de repente um tratamento, uma mudança, né? Por ela achar que aquilo é normal, é natural, Não. ela resiste, Sim, né, a um tratamento, né, a um cuidado. ela resiste, tem uma resistência ao tratamento. Porque para ela não tem nada. Para ela é normal. Ela não somente na questão da raiva, não somente na questão da ira, né? Mas também pessoas que às vezes têm uma tristeza profunda. No caso de um quadro depressivo, às vezes a pessoa fica naquela tristeza profunda, né? E ela não consegue enxergar que aquela tristeza ali está algo disfuncional, né? Ela se entrega àquela tristeza, ela acaba vivendo de uma forma como se aquilo ali fosse natural para ela, né? Ela acaba agindo aos sintomas que ela tem de tristeza, de querer ficar deitado, no caso de uma pessoa depressiva, né? Que não tem uma disposição. Às vezes as pessoas que estão de fora, elas não entendem. E aquela situação que ela está passando ali, que aquele momento que ela quer ficar ali reclusa, que aquele momento que ela quer ficar sozinha, aquilo ali é normal para ela. E às vezes, para quem está de fora, é difícil de olhar e acha até que, poxa, olha só fica assim jogada, só fica, não quer fazer nada, né?
mas essa pessoa está em profunda tristeza. Não é uma tristeza que eu sinto, que você sente, quando é uma tristeza Por algum normal, motivo. natural do ser Porque a humano. pessoa que tem essa tristeza é sem motivo. Por algum Geralmente a motivo. pessoa não tem. É sem Você olha para a motivo, vida da né? pessoa, tá toda certinha, né? E às vezes a gente até escuta Sim, e se você tanta gente queria perguntar, estar no seu lugar, né? Porque tem uma vida aos uhum, nossos olhos. e se você perguntar para ela, por que que você está sentindo assim, ela não sabe nem responder por quê. Ela só está sentindo. Ela, às vezes, não tem nem motivo. Tem uns que até falam, eu tenho tudo, eu não tenho motivo para Aham. estar assim. Mas ela também não sabe por que ela está assim, entendeu? E é muito difícil uma pessoa que está num quadro depressivo grave, né? Ela tem que ter não vou falar nem disposição, porque isso elas não têm. Tem que entrar num. A pessoa que está assim, ela tem que ter também uma família que possa ajudar, que possa Uma família compreender o que ela está estruturada, sentindo né? para ajudar. Uma família estruturada, uma família que entenda a situação que ela está passando, que muitas das vezes é muito A, difícil a a Ellen família falou que entender, tem uma a irmã família assim, ver. Cláudia. Né? No comentário a gente vai vendo, né? A Ellen está falando, ela tem uma irmã assim. Ah, Né? E agora, Ellen, aproveita aí para pegar uma dica para a família, né? Porque a família precisa aprender a lidar, né? Porque é difícil. é muito importante para a família. A família é um fator principal para ajudar uma pessoa que se encontra num quadro depressivo, né? Porque ela está em constante convivência com essa pessoa, né? E é essa família que pode estar ali motivando, né? Ajudando na medida do possível, incentivando a essa pessoa a se levantar, a se erguer, porque é muito difícil para eles. Às vezes a gente pensa que, poxa, é só levantar e fazer as coisas. Mas é uma tristeza muito profunda, é uma falta de ânimo, é A pessoa angústia, não vê eles graça em sentem nada, né? medo, é um medo constante. A pessoa não consegue ver Oi? graça em nada, não tem Tá prazer em faltando nada, né? nada. O único prazer que ela tem é de ficar jogada, de ficar na cama. E esse quadro, se não for tratado, ele acaba encaminhando para um quadro suicida, né? Porque a pessoa começa a pensar em até tirar a própria vida. Mas não porque ela quer morrer, ela quer tirar aquela dor que ela não entende, né? Aquela dor que ela não sabe de onde vem, porque ela olha ao redor, ela tem tudo, ela não tem motivo para estar assim, né? E ela se encontra daquele jeito. E ela não sabe nem como que ela entrou Hein? naquele jeito, né? Então ela precisa de uma rede de apoio muito, Hein, muito Cláudia? grande. O Daniel. Tá? Oi, Daniel, tudo bom? O Daniel, ele é psicólogo também, né? E ele está falando, né? Por a depressão não ser sinalizada através de uma ferida física e aparente, não é validada pela Sim, sociedade que não compreende. na Você não vê validada. nada na pessoa, a pessoa é perfeita, a pessoa está sana aos teus olhos, mas há um problema sério, né? O problema. Por isso que não é validado, porque as pessoas têm de validar só aquilo que eles veem, né? Isso, Como eles não não é estão doença. vendo, então para eles não é doença, né? Eles denominam como outra coisa, eles denominam como preguiça, eles denominam Isso. como é preguiçosa, não quer fazer nada, né? E acaba piorando a situação da pessoa, Cláudia, e hoje a entendeu? gente vê E que assim a família ou ela pode ser um suporte para vencer isso, ou pode ser a família para colocar a pessoa nessa situação. Hoje a gente vê muito isso, né? Porque tem famílias que não são estruturadas, tem pessoas que vivem isso pelo histórico familiar, que chega a esse ponto, né? E tem aquelas que tem a sim, família que porque não é só ajuda. uma questão. Porque pode também vir de uma questão genética, é uma questão social também, né? O ambiente familiar também que contribui, porque é, às vezes isso começou lá na infância, só veio desencadear agora, mas foi algum problema que passou, algum trauma que passou na infância e que hoje ela tem essa depressão.
né? Ou que hoje ela seja uma pessoa extremamente ansiosa. Às vezes, na infância, ela já demonstrava isso, mas não foi detectado, né? Porque os pais não observaram, não tinham entendimento, até porque de um tempo para cá que isso está sendo mais falado, né? Sobre ansiedade, sobre Isso. depressão. Agora, com a pandemia, ficou mais em evidência, né? Depois do ano passado para cá, devido ao quadro de depressão, que aumentou Sim, muito, o quadro de ansiedade, né? De sentimentos ruins que agora a gente tem vivido o medo de uma forma constante. isso. E se você não conseguir, se você não conseguir controlar, se você não conseguir aprender a lidar com isso, realmente a pandemia é uma situação que a gente pode trazer para o momento agora, para a nossa conversa, por quê? Porque você, independente de qualquer coisa, você vive constantemente. Você tem medo de pegar o Covid, você tem medo de perder teu emprego, você tem medo de um familiar pegar o Covid ou de morrer. Nós tivemos muita perda, gente que teve perda, a gente vive em constante medo, né? E o medo, ele gera ansiedade, né? A pessoa que está em constante medo, ela acaba se tornando uma pessoa ansiosa, né? E isso começa a adquirir sintomas, começa a agravar o quadro e chega até um quadro de pânico, da pessoa não querer nem mais sair de casa. Porque existe isso, né? Da pessoa sentir tanto medo, medo do quê? Ela não sabe nem do que ela tem medo, ela só sente. Agora imagina, uma pessoa. A sensação do medo é muito ruim, né? Quando a gente sente medo, a gente vê, né? A gente começa a tremer, a gente transpira, o coração dispara. Imagina uma pessoa que constantemente está dentro dela esse sentimento, né? É muito ruim isso. E ultimamente, de um ano para cá, a gente tem passado, vivido isso periodicamente, né? Porque você escuta, você às vezes só de falar o nome de uma pessoa, você já imagina, ué, o que aconteceu? Será que morreu? Hoje a gente pensa assim, né? Ah, sabe de fulano? Aí você já pensa assim, já bate aquele, né? O coração já dispara e fala assim, o que aconteceu? Poxa, será que morreu? Você pensa logo, porque a situação que a gente tem vivido tem gerado esse medo. E se você deixar, isso vai aumentando a cada vez mais. Então a gente tem que aprender a controlar a nossa emoção, a controlar principalmente os nossos pensamentos, que através dos nossos pensamentos é que desencadeiam também a maneira que você vê a situação, a maneira que você percebe essa situação, né? É que você consegue confrontar o que está acontecendo. No caso, às vezes não é nem a situação em si que traz um problema de ansiedade, um problema depressivo. Às vezes é a maneira que você enxerga aquilo ali, porque a gente pode também usar o exemplo da pandemia, porque muitas pessoas tiveram perdas, muitas pessoas tiveram perda do seu emprego, muitos entraram num quadro depressivo, mas muitos também se reinventaram, Isso. né? Muitas pessoas abriram empresas, muitas pessoas deixaram de ser empregado e hoje são empregadores, né? Hoje montaram o seu próprio negócio, mas também Se muitos reinventaram, né? Mudaram de estão no profissão, quadro de aprenderam ansiedade, alguma coisa. aprenderam alguma coisa, né? Mesmo dentro de E casa, aprenderam alguma coisa, mas muitos também não se conseguiram fazer entregaram, isso. né? Muitas pessoas se entregaram, não tiveram, assim, é, não é nem disposição, não quero nem usar essa palavra disposição, não tiveram uma motivação para isso, né? Porque aí a gente vê, o problema é a pandemia? Não, o problema é a forma que você pensa em relação a uma situação que você vive, né? Porque pessoas diferentes pensam diferente, né? Não é da mesma forma que eu vejo uma coisa, da mesma forma que eu sinto um luto, que você sente. Às vezes a gente julga a pessoa pela forma que ela sente, pela forma que ela vê as coisas. Mas cada um é cada um. Você vive um luto de uma forma, eu vivo o luto de outra forma. E às vezes porque uma pessoa não vive o luto demonstrando
aquele sofrimento através de um choro, né? Através de uma reação escandalosa, por você ficar quieto, às vezes por você nem chorar, às vezes as pessoas até julgam que Não sentiu. você não está sentindo nada naquele momento ali, não sentiu aquele luto, não viveu aquele luto. E não é assim, porque cada um é cada um tem um sentimento, né? Nós somos pessoas diferentes, nós fomos criados de formas diferentes, Sim. né? E cada um tem a sua forma de pensar e sua forma de perceber. E isso influencia muito, isso influencia até para você confrontar aquilo que você está vivendo, né? Se você não influencia para você entender aquilo que você está passando, para você se motivar em fazer algo contra aquilo que você está passando, que você precisa tomar uma posição, você precisa confrontar aquela situação, né? Mas cada um age de uma forma, cada um tem o seu tempo. O meu tempo não é o seu tempo, né? Às vezes eu levo pouco tempo para sair de uma situação e você leva, no caso de um luto, às vezes a pessoa vive o luto em 2 meses, em um mês, ela já está de boa. Mas tem pessoas que vivem o luto de um ente querido que dura um ano. Mas isso não quer demonstrar que ela sentiu mais do que eu, né? É porque eu tenho essa característica, né? Às vezes eu consigo entender e perceber as coisas de uma forma mais rápida, de uma forma mais lógica. Eu aceito mais as coisas e a outra pessoa não. Ela digere as coisas com mais calma, né? E isso ela acaba levando um tempo maior Cláudia, para essa questão resolver assim, esses a pessoa problemas. ter o tempo do luto, e tem pessoas que têm um tempo mais longo, né? Vive o luto mais tempo. Mas também tem aquelas pessoas que acabam se apegando àquela situação de uma perda, né? Perdeu e não queria perder, não aceita de forma alguma. É a questão da aceitação. Tem pessoas também que não aceitam, né? E acabam gerando também doenças, né? Sim, porque ela não sabe lidar com a perda, né? Não sabe lidar com o não, né? A questão da aceitação ela é muito importante para você entender o que está acontecendo com você nesse momento, né? Com a pessoa que está passando por aquela situação. Se torna mais fácil quando você aceita. Tem até um Aceita que ditado dói popular, aceita que menos. dói menos. E é uma verdade. E é uma verdade. Quando você consegue aceitar, é porque você entendeu aquilo ali. Você entendeu e você aceitou. E quando você não aceita, você está negando aquela situação que está Que é a sua acontecendo. vida, Você entra num. que está na sua vida, né? Oi? E você não aceita. Não entendi. Sim, e que não tem. Não, e detalhe, não tem outra Quando é um solução. caso de morte, não tem uma Aconteceu, solução, né? é, não tem outra solução. Então, a única solução que você tem é você aceitar. Mas tem pessoas que elas não conseguem Isso também aceitar, seria né? Tem ser pessoas que não tratado, conseguem. né? Precisam de um tratamento. Sim, até porque isso pode também estar ligado uma dependência, vira uma dependência emocional pelo outro muito grande. Quando você perde alguém e você não consegue aceitar aquela perda, você continua vivendo como aquela pessoa estivesse ali, né? É porque você, quando aquela pessoa estava ali, você dependia muito daquela pessoa. Isso ocorre muito em famílias que são muito unidas, né? Geralmente, quando perde alguém, o sofrimento é muito mais doloroso, né? Porque aquela união ali gerava muita dependência um do outro. E quando um vai embora, essa pessoa ou não aceita ou leva um tempo maior para aceitar aquela perda, Cláudia, né? E não só a perda de e isso fala. será que assim, a pessoa, hoje ela já tem uma certa idade, né? E ela perdeu alguém. A pessoa descobre que ela tem esse Uhum. problema da não aceitação, ou isso também já vem de infância, de criação, de não aceitar o não, nunca aceitou não de pai, nunca aceitou não de mãe, e não aceita não da vida, né? Porque aí é caso de uma perda, de uma morte, é o não da vida, né? Que, que não tem jeito.
Sim. Isso já vem também na pessoa, essa questão da não aceitação de tudo. É, pode vir da criação também, do jeito que a pessoa foi criada, né? Na infância, já demonstrava uma não aceitação, mas nunca foi corrigida, né? Sempre teve tudo. A pessoa, às vezes, os pais nunca falaram não para uma situação, sempre deixaram fazer. Isso vai construindo, no período de desenvolvimento, a pessoa vai se construindo. A gente se constrói da infância, a gente está em constante construção, né? Começa lá na nossa infância. E o que a gente aprende na nossa infância, a gente vai levando para a nossa vida. O comportamento, se não é corrigido, a gente vai levando para a nossa vida. Aí vira um adulto que não aceita, um adulto que não aceita o não, que não sabe conviver com o outro. Isso, muitas das vezes, não foi corrigido lá na infância e fica muito mais difícil a corrigir agora, né? Eu fiz Porque ele já está muito habituado àquele tipo de comportamento, ele já está muito acostumado àquele tipo de comportamento. Então se torna muito mais difícil ele aceitar, ele se corrigir depois de adulto. eu fiz essa pergunta porque os pais eles precisam entender isso, o não como amor, né? Porque às vezes acaba o pai não falando Sim. não, porque acha que é um castigo, é ruim. Mas o não é uma resposta de amor, de cuidado, né? E os pais precisam entender isso. Até mesmo porque, né, os pais não são eternos. Essa criança ela vai crescer, ela vai ter a vida dela, ela vai para a escola, ela vai para a faculdade, ela vai trabalhar e ela vai ter que lidar com os não. Sim, ela vai sair daquele. Isso, e ela vai sair daquele ambiente ali familiar, né? Porque ela vai crescer, ela vai para a escola, ela vai trabalhar, e ela vai ter que saber lidar com não. E vai ser pior, porque por mais que você ame o seu filho, por mais que você não consiga dizer não para o seu filho, você está, de uma certa forma, prejudicando, porque o mundo lá fora vai dizer não, as pessoas lá fora vão dizer não, e ele vai entrar num sofrimento maior ainda. Uma frustração. Aí a gente vai vendo, né? A gente vai num assunto, vai no outro, vai no assunto, vai no outro, aí a gente pensa, o que tem? Já saiu totalmente. Não, mas tem tudo a ver, né? Porque aí essa criança que não recebeu não, que não soube ouvir o não, ela vai se frustrar e lá na frente as emoções começam também a ser afetadas, né? Porque ela vai começar a receber não do mundo, com certeza. receber não da vida, e ela vai começar, a emoção dela vai começar a ser mexida, né? Porque, de uma certa forma, essa criança cresce numa fantasia de que só o bom, só coisas boas vão acontecer, né? Porque ela está ali sendo alimentada só de estímulos bons, né? Só de felicidade, e a vida não é assim. Você passa constantemente por estímulos bons e por estímulos ruins, por emoções boas e por emoções ruins. E você tem que aprender a lidar com as duas. Porque, de certa forma, aquilo que é ruim, porque nós temos 5 emoções básicas, que são as emoções mais faladas. Nós temos medo, nojo, amor, nojo, raiva, né? Medo, nojo, raiva, qual é a outra, meu Deus? Alegria, e falta uma que eu esqueci. Agora eu esqueci. Para você ver, de emoção boa nós só temos uma, que é a alegria. Não é possível. As emoções que a gente denomina de ruim, de uma certa forma, elas têm alguma coisa de bom para nos ensinar. Né? O medo é uma emoção ruim. Mas se você for pensar por outro lado, é uma emoção que às vezes te protege. Controlado, né? Sim, porque se você não tiver medo, você acaba colocando até a tua própria vida em risco, como a gente vê assim, pessoas que não têm medo de nada e que sobe lá o Monte Everest, que faz o povo que não tem medo e anda sem máscara pela rua, nas festas. Sim, é isso mesmo, bom exemplo. Não tenho medo da pandemia, não tenho medo do Covid. São pessoas que não sentem medo e tá aí, anda sem máscara, fica
Isso. aglomerando, né? Não está nem aí. Por quê? Porque ela não tem medo. Ela está negando a situação. Na verdade, ela nega, ela não aceita, né? Não entende a aceitação, né? Não tem medo de nada, isso é prejudicial. Não ter medo também é prejudicial. Por mais que o medo seja uma sensação ruim, né? Mas ele, de uma certa forma, tem um lado bom do medo. Porque se você está numa situação, você está numa rua deserta, o medo ele te deixa em Isso. alerta. Porque se você não tiver medo, você anda de uma boa pela escuridão e pode acontecer alguma coisa, você ser Você atacada, não vai ser né? A prudente, né? ansiedade. Você não A vai ser ansiedade prudente. Se você não tem medo nenhum, você não não vai vai ser ser prudente, prudente. é. É igual a ansiedade. A ansiedade é boa, porque ela te motiva a tomar a ter uma atitude, ela te motiva a fazer as coisas. Ela só deixa de ser boa quando ela se torna disfuncional, né? Quando ela se torna, quando a intensidade dela é muito e quando a frequência dela é constante. Aí ela se torna uma ansiedade disfuncional, porque ela vai começar a te paralisar. Você já vai deixar de fazer alguma coisa porque você está ansiosa e aquela ansiedade já vai chegar num pico que vai partir para um pânico, ou pode partir, se você tiver traços de depressivo, partir para uma depressão, entendeu? Mas a ansiedade existe, existe. Pode ser boa, pode nos ajudar, está aí para nos ajudar também. Assim como a O raiva, negócio é o né? equilíbrio, né? Porque ela faz A gente você. tem que aprender o E equilíbrio tudo é dos o equilíbrio. sentimentos, né? Das emoções. E regular nossas emoções, né? E para regular nossas emoções, a gente tem que conhecer, conhecer como a gente funciona, né? Ter um autoconhecimento, né? Conhecer como o teu corpo funciona, como que você reage àquele ambiente, né? Você quando você sente, você tem essa emoção, você tem que parar e falar assim, pô, por que que eu senti aquilo? O que está acontecendo? Porque a emoção serve para te sinalizar alguma coisa, né? Quando você sente uma Sim. emoção, naquele momento é um alarme, né? Ó, tá acontecendo isso, né? Ela é rápida, ela é automática, né? O sentimento não, o sentimento ele é mais duradouro, né? Ele parte da emoção, mas é algo que você teve um contato maior ali várias vezes e foi sendo criado através da emoção. Mas a emoção não, ela serve assim para, ela tem a função de te avisar que alguma coisa está acontecendo ou que alguma coisa pode vir a acontecer para você ficar ligado. E quando isso acontece, às vezes a gente não tem esse hábito de ver que emoções, a gente está tendo emoções de tristeza constantes, por exemplo. Toda vez eu me sinto triste, né? Sentir tristeza é natural, mas quando tem uma frequência constante já deixa de Ô, ser Cláudio, natural. Toda vez eu tô cabisbaixo, toda vez eu tô. é rapidinho. Uma pessoa aqui, eu não sei quem é, ela falou: infelizmente, a depressão e a ansiedade não são reconhecidas pela sociedade. Geralmente só é percebida quando algo ruim acontece, como um suicídio ou um surto. É verdade, né? É uma realidade, infelizmente, É. mesmo, né? E outra coisa também que foi falada aqui, só para a gente abrir uma rapidinho que eu achei interessante, a Cláudia Uhum. Adriana ela fala: o filme divertidamente retrata muito bem as emoções na visão do filme, Sim. né? Então assim, de repente é uma dica, né, para o pessoal aí que está aí assiste o filme, né? Esse filme é ótimo, ainda mais para criança, né? Porque a gente também tem que acostumar nossas crianças a conversar com as nossas crianças sobre emoção, né? Esse filme é maravilhoso. Eu sempre indico no consultório para as crianças, eles gostam, e ele fala o que acontece no filme, que as nossas emoções estão aqui, na nossa mente. Tudo acontece na nossa mente, né? A nossa forma de pensar, né? Que desencadeia a nossa emoção e o nosso comportamento. Se você pensar de uma forma positiva, funcional, você vai conseguir, né, a regular suas emoções, porque você vai conseguir ter uma análise da forma que você funciona, o que está acontecendo no ambiente. Mas se você não conseguir pensar de uma forma funcional,
você entra num quadro disfuncional, entendeu? É preciso você É, o, fala, fi, o tá filme, falhando? Márcia, é Divertidamente. O nome do filme, a Márcia está perguntando, é Divertidamente, não é isso? É É. divertidamente. Essa questão assim dessas emoções que a gente As tem esse emo... rompante, né? Às vezes tem aquele rompante, às vezes a gente tem o costume de diagnosticar isso como ou nós fizemos porque fomos insultados por alguém, por isso a gente teve aquele momento ali, né? Ou a gente defende a causa, tipo, eu sou assim mesmo, eu puxei a minha família é toda assim, Sim, é o meu jeito, e com isso a gente não busca conhecer quem somos, por que estamos tendo essa atitude, né? E não buscamos também um tratamento. sim, E às vezes o porque negócio e não vai busca um tratamento. desencadeando, né? Vai crescendo, e a gente não consegue E vai pensar, peraí, crescendo, eu preciso mudar isso, eu preciso ver por que eu faço isso sempre? Por que eu tenho esse comportamento sempre diante dessa situação? A gente precisa, né, se analisar, é, né? porque a pessoa, na verdade, a pessoa não se É, conhece. Porque ela não, porque se você for perguntar a essa pessoa, por que que você é assim? Ela não sabe dizer por que que ela é assim. E às vezes ela aprendeu-se assim na infância dela. Ela foi tratada assim, né? Ela não aprendeu de outra forma, mas já que ela tem a oportunidade de ver que isso está sendo disfuncional, porque uma pessoa que age dessa forma, em qualquer ambiente que ela esteja, ela vai criar um reboliço, vai criar uma confusão, né? Geralmente, pessoas que têm essa personalidade, elas acabam, em qualquer lugar que esteja, elas acabam se tornando pessoas até sim, desagradáveis, né? Porque sempre você acaba pensando, nossa, aquela fulana tá lá, pode surgir alguma situação desagradável, então eu prefiro nem estar. E você vai se isolando, porque ninguém vai querer ficar perto de você. Então, a pessoa que procura uma ajuda, que é muito difícil, porque eles não se reconhecem, né? A verdade é que a pessoa que é assim, ela tem muita dificuldade de se reconhecer. É muito raro você, uma pessoa que tem um comportamento assim, reconhecer que tem esse e procurar comportamento e ajuda, né? procurar ajuda. Geralmente eles não se reconhecem, né? O que é pior ainda, né? Vai passando pela vida, vai, vai, vai passando pelas pessoas, vai levando bordoada, vai dando bordoada, mas não consegue se reconhecer que o problema está nele. Geralmente eles acham que o problema está no Isso. outro, né? Eles projetam o que está nele no outro e acaba falando, não, o problema não sou eu. E eles falam, eles chegam a verbalizar isso. Não, o problema não sou eu, o problema é o outro, né? Porque eles não se reconhecem como pessoas problemáticas, né? Essa é a E é dificuldade isso. hoje, né? Por isso, tantas pessoas doentes, né? Porque a situação que nós vivemos hoje, a gente fala da pandemia porque é o nosso dia de hoje, é o atual, né? E muitas pessoas acabam. Não, entendi. Mas o ruim é essa questão, né? Que passa pela vida sem aceitar o tratamento. E hoje a gente vê famílias que acabam se desestruturando, né? Casamentos acabando, as pessoas se isolam, Sim. não tem amizade porque se torna uma pessoa insuportável, que ninguém quer estar perto, né? E isso é muito ruim, que aí vem a depressão, porque a pessoa começa a se ver como aquela pessoa mal amada. Uma hora ela acaba se achando que ela é mal amada, né? Que ela não é querida por outros. E a questão da gente, nós, né? Como lidar, como a gente conseguir, assim, de alguma forma, levar a essa pessoa assim, entender. Eu tenho uma pessoa, um exemplo, né, que é assim no meu convívio. Eu posso, de repente, ter atitudes, posso falar algo que, de repente, faça essa pessoa refletir em algum momento, né? Apesar de ser difícil, mas deve ter alguma forma da gente tentar ajudar nessa pessoa de alguma forma, né? Você pode falar, a gente É, sempre fala, né? Mas para essa pessoa, ela tem que querer. Ela tem que querer mudar. Tem que partir dela, né? Não partir para agradar o outro,
né? Porque senão ela não leva à frente a um tratamento, porque quando ela vai pelo outro, só tô vindo, às vezes você até escuta, né? Só tô vindo aqui porque a minha mãe quer, eu só tô vindo aqui porque o meu marido quer, eu só tô vindo aqui porque minha esposa pediu, né? E às vezes não está ali só por estar mesmo, não está focado num tratamento, não está focado numa mudança de comportamento. Ele só está ali porque, no caso de um adolescente, ele só está ali porque a mãe obriga a estar ali. Que a mãe leva. Não é o querer dele. Né? Mas é preciso que a pessoa entenda como ele funciona, no caso se for um adulto, ele tem que chegar a esse entendimento, porque se ele chegar a esse entendimento, ele vai conseguir procurar uma ajuda psicológica, né? Ele vai procurar um tratamento. A saúde mental hoje, nos dias de hoje, está muito mais falada, né? Eu acho que uma coisa positiva da pandemia foi isso, né? Porque depois da pandemia ficou mais em evidência. Falava-se em saúde mental, falava-se. Mas hoje as pessoas procuram mais por ajuda É porque até psicológica, né? agravou, né? Até mesmo porque a convivência, Quem já tinha um problema porque agravou. Quem agravou, não tinha, porque alguns se perceberam. quem não tinha percebeu agora. Oi? Quem já tinha agravou o negócio, né? Quem já tinha agravou, né? E o fato também das pessoas ficarem em casa uns com os outros ajudaram também as pessoas, um conhecer o outro, né? Porque essa questão de ficar em casa também na família teve uma certa. Dentro da família, uns, por mais que fossem casados há anos, quando ficaram em casa todos juntos, não se Ou se conheciam. conhecer, né? Teve casamentos que foram desfeitos e teve pessoas que procuraram uma ajuda porque o outro também, olha, ou você procura ajuda ou não vai dar certo, porque aquele período que conviveram ali foi tão difícil um para o outro, né? Que às vezes a pessoa procurou ajuda com esse objetivo. Não, eu vou para salvar meu casamento, eu vou porque realmente eu preciso, né? Então a pandemia ela teve isso de benefício, né? Da pessoa procurar uma ajuda Pais conhecendo psicológica, filhos, né? porque antes, Pais que não conhecem filhos. pais conhecendo os filhos, que não conhecia os filhos, né? Não entendi, tá falando Pais que não muito. conhecem filhos, né? Que vieram conhecer Repete. os filhos agora com esse problema de pandemia de estar em casa, né? Sim, que não tinham nenhum acesso ao filho, que não brincavam, né? Que não participavam da vida escolar. E com a pandemia teve que fazer isso tudo, né? E Às vezes surtou até por isso, né? Porque não estava acostumada a essa vivência familiar e não resistiu. Porque saía de manhã, chegava à noite, às vezes nem via o filho, né? Não tinha aquele contato. E tem pais que trabalham de só segunda a volta para segunda, casa, né? Não fica né? domingo, Tem que voltar para dormir, né? Porque é porque tem que dormir em algum lugar. É verdade. Ó, É a Sônia verdade. tá perguntando, E. áudio. Sônia tá perguntando aqui. Oi, Percebia isso muito nas mulheres. tá falhando, não tô ouvindo. Ela escreveu aqui, ó. A Sônia perguntou assim: tem percebido que antes eram mais as mulheres com problemas psicológicos e hoje homens também estão sendo afetados. Isso é real ou é impressão? Ouviu? Tá falhando. Não ouvi nada. Falou, Deus chegou quase a A parar aqui. Sônia perguntou se hoje é uma impressão que os homens também estão sendo afetados com essa questão de depressão, de problema psicológico. Porque antes parecia que era só mulher que passava por isso. E hoje parece que os homens também estão sendo afetados, né? Com certeza. Com certeza. E tem homens que já estão. Às vezes tem uns que vão até porque por orientação da esposa, né? Eles chegam no consultório falando, eu vim porque minha esposa falou que eu estava assim. Não se vê assim, né? A Eles mulher começam a primeira entrevista é assim, né? Mas eles vão ficando, tem uns que vão ficando. Geralmente eles até vão ficando, né? Depois eles até reconhecem que estão mudando, não que eles
tinham alguma coisa. Não, está me fazendo bem, eu estou mudando, né? Eu estou gostando, mas não assim, não, realmente eu precisava estar aqui, né? E tem muitos homens mesmo. A pandemia, ela agravou muito a saúde mental das pessoas, né? O fato de você ter perdas, o fato de você ter que ficar trancado dentro de casa, né? O fato de você, que é uma perda também, a perda da nossa liberdade, Isso. né? Porque você não pode sair, você não pode, você não pode fazer nada, você tem que ficar trancado dentro de casa, né? Antigamente as pessoas ficavam, não, antigamente não, ano passado, né? As pessoas ficavam mais. Hoje as pessoas já não estão nem Não, aí. Os inconsequentes, é, né? Mas aquele que está levando, que está acreditando, que está aceitando que a doença existe, que está aceitando que o Covid ainda está aí, ele sente isso ainda, né? Porque preso, né? realmente, do Verdade. nada, de repente, né? Porque foi de uma forma rápida, a gente dormiu de um jeito e nós acordamos É do outro. verdade. Dormimos livres e acordamos aprisionados, assim, de uma forma abrupta, né? Isso se torna